Olá, essa é a apresentação do seminário Os Lusíadas. Nós somos o grupo responsável pela introdução e pelo canto 1. As integrantes do grupo são Cristine Valendorf Resch, eu, Eduarda Vitória Silva Resch e Júlia Luísa Aguiar Marques. Esse trabalho é orientado pela docente Maria Lúcia Colombo Pereira. Como disse anteriormente, nós somos o grupo responsável pelo canto 1 e pela introdução. Então, aqui colocamos o canto 1, entretanto, eu não lerei aqui, porque o nosso tempo é curto e eu acho que pode ser melhor aproveitado se for feita a explicação das outras partes. Primeiramente, então, temos a introdução, na verdade, um resumo da introdução do livro. A introdução fala basicamente da vida de Camões. Luís Vaz de Camões é o autor de Os Lusíadas, que é uma epopeia da língua portuguesa e também é a mais famosa e uma das mais importantes obras da língua portuguesa. Bom, Camões nasceu entre os anos de 1524 e 1525, não se sabe ao certo, e morreu em 1580. Ele veio de uma família humilde, entretanto nobre ao mesmo tempo, né? Então ele aprendeu várias coisas como latim, filosofia, letras vivas, e por isso ele cresceu nesse meio, festejando e também cresceu com damas, mas depois disso ele teve que ir para o norte da África combater os mouros, e lá ele infelizmente perdeu um dos seus olhos, por isso em maioria das suas representações ele está lá com tapa-olho. Quando ele voltou para Portugal, ele se meteu em uma briga e então foi trancafiado em um calabouço. Mas após pagar uma multa para o rei e com o perdão do rei também, ele foi libertado, mas teve que mudar-se para o Oriente, onde conseguiu um emprego em Macau, na China. Mas voltando de Macau, ele sofreu um grande naufrágio, onde perdeu a sua dama amada, mas salvou as escrituras manuscritas dos Lusíadas. Após esses acontecimentos, mais adiante, ele ficou doente, fraco e pobre, e foi preso novamente, né? No entanto, após conseguir falar com o rei e mostrar suas escrituras para o rei, Dom Sebastião, que foi para quem Camões dedicou os Lusíadas, ele obteve a sua permissão para publicá-los. E assim foram logo um grande sucesso. Entretanto, o rei não cumpriu muito bem o seu acordo e Camões morreu na miséria por falta de dinheiro. Bom, conforme seguimos o roteiro deixado pela professora, primeiramente temos aqui o resumo do Concílio dos Deuses. O Concílio dos Deuses foi basicamente a reunião de deuses no Olimpo, e onde Júpiter decretou que o povo lusitano deveria vencer a batalha contra os mouros, e então eles conseguiriam chegar às Índias. Mas um de seus filhos, Baco, era contra esta ideia e então expôs sua opinião. Mas sua filha, Vênus, que era a favor do povo lusitano, porque eles muito se comparavam aos romanos, se contrapôs então a Baco. Houve então uma briga no Olimpo, mas por fim ficou decidido que os lusitanos então teriam sucesso em sua batalha. E assim eles seguiram sua viagem e depois de muitos acontecimentos conseguiram chegar às Índias. Aqui nós temos uma imagem então do Concílio dos Deuses, né, e de como isso aconteceu. Bom, meu nome é Júlia Luísa e irei
comentar sobre o episódio no meio da viagem ao Oceano Índico. A frota portuguesa navegou pelo Oceano Índico entre a ilha de Madagascar e a costa oriental da África. Eram 4 naus: São Gabriel, que comandava por Vasco da Gama e chefiava a esquadra; São Rafael foi comandado por Paulo da Gama; Abérreo, comandado por Nicolau Coelho, e o São Miguel, comandado por Gonçalo Nunes, que transportava os mantimentos. Foram levados 170 homens, sendo religiosos, 10 degredados, escrivães e marujos. Partiram de Lisboa, da praia do Restelo, em 8 de julho de 1497, com o intuito de encontrar caminho marítimo para a Índia, onde se encontram muitas especiarias cobiçadas pela Europa. No extremo sul da África, dobraram o Cabo da Esperança em novembro. Foi apenas realizado por Bartolomeu 10 anos antes, mas já haviam ultrapassado na costa oriental da África o último ponto marítimo conhecido pelo navegante. Continuaram a trajetória para o norte, onde nenhuma nave europeia navegou. E assim podemos visualizar a imagem. Acidentes atribuídos a Baco. Do seu trono brilhante, Baco, vendo os lusitanos despertarem o ódio do regedor, forja um plano traiçoeiro para que eles fossem destruídos, porque eu, filho de Júpiter, tenho de deixar que outros usurpem minha fama, que um povinho arrogante tome o lugar conquistado por mim, por Alexandre de Macedônia e pelos romanos. Quem aproveita a ocasião sempre chega pelo caminho mais curto. Irado e quase insano, Baco desce à terra sob a forma de um velho sábio muçulmano muito respeitado pelo regedor e vai ao encontro do governante mouro, para lhe dizer que os recém-chegados eram ladrões e piratas. E mais, acrescentou Baco, sei que esses cristãos sanguinolentos têm destruído quase todas as cidades da costa com incêndios violentos e escravizando mulheres e crianças. Se vêm em bando, é porque da má intenção nasce o medo. Eles serão facilmente surpreendidos e isso forçará o capitão a tentar resgatá-los, desguarnecendo a frota, que desse modo poderá ser tomada. Se conseguirem escapar, tenham ainda em mente outro plano. Finja arrependimento e manda-lhes um piloto que os leve aonde sejam mortos. E logo providenciou para que as águas que os portugueses buscavam fosse transformada em sangue. Para completar o ardil, procurou um mouro astuto a ser mandado aos portugueses como piloto, recomendando-lhe que, caso os lusitanos escapassem da cilada armada em terra, eles os deveriam conduzir até outra armadilha da qual não sairiam. Intervenções salvadores de Vênus. O traiçoeiro mouro atendeu-o, sabendo que a ilha era dominada pela perigosa gente seguidora de Maomé. Era ali que ele planejava destruir as naus portuguesas, pois Quiloa em muito excedia a Moçambique, em poder e força. Vênus, porém, percebendo que eles deixavam a rota certa para ir ao encontro da morte, não consentiu que a gente que tanto amava fosse perder-se em terras tão remotas. E com ventos contrários desviou as caravelas do caminho por onde o falso piloto as conduzia. Persistindo no seu propósito, o mouro disse a Vasco da Gama que, como haviam sido desviados de Quiloa, podiam ir a outra ilha próxima, onde residiam cristãos e mouros. Por precaução, entretanto, não entraram pela barra e ancoraram ao largo onde estariam protegidos de um eventual ataque. Olá, meu nome é Eduarda Resch e em continuação vou apresentar Chegada a Mombasa. Mombasa é uma cidade pequena onde as casas são altas por causa do mar.
que fica em uma ilha separada do continente. Ambos se chamam Mombasa, sendo governada por um soberano de idade avançada. Vasco da Gama esperava por cristãos, mas Báteis os recebeu com um recado amigo de Baco. Mas foi uma farsa. Ao enfim chegar junto com as naus, um dos mouros disse algumas palavras que o rei mandou dizer ao capitão. Resumidamente, o rei pediu ao capitão que buscasse as mercadorias produzidas pelo Oriente e pediu que entrasse na barra com toda a sua frota. O capitão ficou todo agradecido ao rei, mas avisou que não entraria com a frota na barra e aceitou o convite real, pois já estava anoitecendo. Mas logo ao amanhecer faria as vontades do soberano. Vasco da Gama perguntou se havia cristãos em Mombasa, e o mensageiro respondeu que sim. A maioria daquele povo são cristãos. A bordo dos naus havia alguns prisioneiros, cujo capitão recorreria em casos mais arriscados. O capitão, todo desconfiado, pediu que 2 degredados observassem a cidade e encontrassem os cristãos, mandando por eles presentes ao rei para apresentar a boa vontade. Os 2 degredados foram recebidos com uma falsa alegria. Depois de entregarem os presentes ao rei, foram observar a cidade, mas notaram muito pouco, pois os mouros evitaram de mostrar tudo o que pediam para ver. Os mouros os levaram para o Baco, em sua forma humana, e com um hábito sacerdote cristão. Fingiam adorar um altar com uma pintura que retrata o Espírito Santo, a Virgem e outra que representava o grupo santos dos apóstolos. Os 2 portugueses se ajoelhavam enquanto o Baco queimava um incenso, onde um falso rei adorava um rei verdadeiro. Sem saber que estavam sendo enganados, à noite foram alojados em quartos confortáveis e foram bem tratados.